Amém. A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 18. Juízes 18. Vamos contemplar todo o capítulo, mas eu vou ler agora apenas os versículos 1 e 2. Juízes 18, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os homens de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. Eles disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica e ali pernoitaram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Nos capacita mais uma vez para ouvirmos tua santa palavra. Abençoa cada um das famílias que estão aqui, que nós possamos aplicar essa palavra densa, mas tão útil para as nossas vidas e para a saúde da nossa igreja. Nos abençoa nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, quão desprezível pode ser o pecado? Esse capítulo, que é uma continuação direta do capítulo 17, falando da história de Mica, vai mostrar a progressão do pecado. Esse é o objetivo do autor. Ele falou no capítulo 17 que o pecado começou numa casa. A idolatria começou numa simples casa entre um filho e uma mãe. Agora ele vai mostrar no capítulo 18 que esse mesmo pecado de idolatria vai sair da casa e vai passar para uma tribo inteira, a tribo de Dan. E com outra história, capítulos 19 a 21, ele vai nos mostrar como esse pecado de idolatria também pode espalhar para toda a nação de Israel. Esse é o tema da última parte de Juízes, a expansão e o estrago que a idolatria pode causar. Como eu disse aos irmãos anteriormente, tinha uma cidade que eles ainda não tinham dominado no extremo norte, foi dada a eles, que foi a cidade de Lezém, ou também a cidade de Laís. Chegou a hora deles dominarem, porque a tribo de Dan já estava ficando apertada de tanta gente, de tantas famílias. E esse porque a história do capítulo 17 antes, porque justamente entre Dan e entre essa cidade no extremo norte, a cidade de Laís, está Mica. Mica é um danita que não está morando nem em Dan, nem na cidade que foi dada a eles no extremo norte. Ele está morando na região montanhosa de Efraim. Então ele mora afastado dos danitas. Ele vai fazer aquilo na casa dele, aquele santuário que ele vai inventar, e ele faz tudo aquilo ali por conta própria. Os danitas só vão ter conhecimento disso agora por causa desse episódio, onde eles vão passar e pernoitar na casa de Mica. E nós não sabemos como eles ficam sabendo que tem um danita ali. Eles apenas o texto diz que eles ficaram sabendo e aproveitaram e pernoitaram ali. E quem foi que pernoitou? 5 espiões dos danitas que estavam na região de Zorá e Estaol, uma região que fica perto de Efraim. Dan fica colada com Efraim. Então essa região ela foi dada a eles já estavam morando lá. Então eles mandaram 5 espias para ver como é que estava a cidade de Laís. Um plano de fundo para a gente é Juízes 1:34, que vai dizer assim: os amorreus pressionaram os filhos de Dan até a região montanhosa, pois não os deixaram descer ao vale. Quando a gente fala que vai para o norte, a gente fala descer, né? É interessante, porque o norte, no mapa que a gente tem, ele fica em cima, né? Mas é falado descer. Eles não conseguiram descer para o norte, porque no início de Juízes as tribos ainda estavam conquistando seu território.
E tinham esses povos, os amorreus, que não deixaram ele conquistar aquele território no extremo norte. Mas agora chegou a hora. Agora vamos ver como é que está o caminho, vamos mandar espiões para ver como é que está o caminho até a cidade e como é a cidade, quantas pessoas tem no exército, como é a fortificação deles, se eles têm muro ou não. Então essa era a finalidade de mandar os espiões. Versículo 2: entre os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorarem a terra. Reparem que é a mesma estratégia que Moisés vai usar. Moisés usa essa estratégia, Josué usa essa estratégia também com os 2 espiões no episódio de Raabe. É uma estratégia de Deus aqui, digamos assim. É algo prudente. Lá em Gênesis 49, quando Jacó está falando sobre Dan, ele profetizando sobre Dan, ele vai dizer que Dan é prudente como uma serpente. É como uma serpente no deserto, perdão. Ele vai dizer, Dan é como uma serpente no deserto, porque Dan se caracterizava pela sua prudência. Eles eram prudentes em muitas coisas. Versículo 3: quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Lembrem do levita que começou a trabalhar para Mica, no capítulo 17. Um levita que a gente não sabe o nome. Um levita que a gente simplesmente ele saiu de Belém, ele foi tentar uma vida nova em Efraim e se encontrou com Mica. Nós não sabemos o nome, nós não sabemos o porquê, simplesmente ele é um levita apóstata que aceita dinheiro para ser um sacerdote na casa de uma pessoa. Então esse é o ápice do absurdo. Só que os danitas conhecem esse levita. Mica não conhecia, mas os danitas conheciam. Esses 5 espiões vão olhar para esse levita e eles conheceram esse levita pela voz. Pela voz eles já conheceram. O que é que você está fazendo aqui? Você aqui? Lhe prenderam aqui por acaso? E ele vai explicar no versículo 4. Ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo, e ele me contratou, e eu me tornei o sacerdote dele. E eles lhe disseram: então, por favor, consulte a Deus, para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. Então, eles sabiam quem era esse levita, mas eles não tinham nenhuma prudência quanto à lei do Senhor, igual a Mica. Eles estavam num santuário totalmente errado, com um levita apóstata, e eles dizem: você está aqui, então aproveita e pergunta ao Senhor se a nossa jornada vai dar certo, se não vai ter problema nenhum na nossa jornada. Ou seja, o mesmo descompromisso que Mica tem com a lei do Senhor, esses danitas, com essa atitude do versículo 5, também mostram ter. Eles são descompromissados. Aquilo ali, eles eram para repreender aquele levita. Volte para Belém, vá cumprir a sua função. Não é para você estar aqui. Só existe um santuário em Siló. Mas eles aproveitam e dizem: aproveita e consulta aí para ver se vai dar tudo certo com a gente. Um puritano, irmãos, ele vai falar sobre o pecado. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas: há certamente algum benefício no inferno, porque aquele local foi criado para a execução da justiça de Deus. Há algum benefício no diabo, porque ele foi criado por Deus também. Mas não há nenhum benefício no pecado, porque esse Deus nem criou. Todo o inferno está num pecado apenas, porque só basta um pecado para que nós sejamos lançados no inferno. Não existe amor aqui à lei do Senhor. Entenda, irmãos, eles estão adorando um Deus parecido com o nosso Deus, mas que não é o nosso Deus. Mica, já desde o capítulo 17, ele já está nessa. É um Deus parecido, mas é um Deus ao meu molde, ao meu gosto. Não é o verdadeiro Deus. Assim como os islâmicos, que chegam para a gente e dizem: não, a gente adora o mesmo Deus que vocês, Alá. Alá é Deus, mas é um Deus que não aceita Jesus como filho de Deus, nem como o maior profeta deles é Maomé. Jesus é como se fosse Moisés, é um grande profeta, ótimo, foi ótimo.
mas não é o Filho de Deus para eles. Se Jesus não é o Filho de Deus, eles não adoram a Deus. Eles adoram um Deus que eles fizeram. Mesma coisa é o judaísmo. Você pode ser um judeu e ser salvo se você for um judeu cristão. Porque se você for um judeu que segue o judaísmo, você não crê no mesmo Deus que a gente. Porque é um Deus que nega Cristo também, e é um Deus que ainda está esperando o Messias. É o Deus da Igreja Católica. Eles negaram Maria agora como a mediadora. Tá bom, e todos os santos que eles adoram? E todos os dogmas da Igreja Católica que eles colocam acima da palavra de Deus? E o Papa como vicário de Cristo? Ainda continuam lá. Então não adianta. Esse Deus do islamismo, esse Deus do judaísmo, esse Deus do catolicismo não é o verdadeiro Deus. É o Deus que eles criaram e colocaram o mesmo nome do nosso Deus. Mas não é o verdadeiro Deus. Veja, não muda a forma. O pecado, ele não muda, irmãos. Ele muda a estratégia, digamos assim. Mas a capa, ele muda a capa. Mas o princípio é o mesmo. Criar um Deus ao meu gosto, para que eu me sinta à vontade para adorá-lo. Versículo 6. O sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sobre as vistas do Senhor. Esse sacerdote não recebeu a revelação do Senhor. Esse sacerdote não recebeu a autorização do Senhor para falar para esses homens. Esse sacerdote, ele está falando o que esses homens querem ouvir. Ele está massageando o ego desses homens. E quantos pastores fazem isso? E quantos membros querem pastores que fazem isso? Não querem pastores, querem coachings. Querem homens que não fiquem falando de pecado, não fiquem falando da sua depravação, não fiquem dizendo como eu tenho que melhorar. Querem homens que massageiem o ego. É exatamente o que esse levita é. Ele vai falar o que esses homens querem. É um culto para o meu bem-estar. É um culto para a minha satisfação. O povo de Deus, irmãos, ele se assenta para ouvir a sua palavra, não para satisfazer o próprio coração, a própria alma. É para saber o que Deus quer de nós e humildemente nós nos submetermos à sua vontade. Versículo 7, os 5 homens partiram e chegaram a Laís. E prestem atenção de como era Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Sabe qual é o lugar mais fácil de ser invadido? É o lugar que não tem líder. É o lugar que não tem autoridade. Nessa cidade, Laís, todo mundo respeitava todo mundo. Não tinha governador, não tinha polícia, não tinha exército, não tinha nada disso. Ou seja, irmãos, o lugar mais fácil de ser invadido. Não existe autoridade. E nesse mundo pecaminoso, irmãos, se qualquer lugar não existir autoridade, os homens, eles facilmente vão aflorar toda a sua magnanimidade. Olha esse termo que é usado aqui no versículo 7. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Isso aqui, essa tradução é boa também, mas nos remete ao sentido de não tinha restrição nessa cidade. Ou seja, cada um fazia o que achava mais reto. Não havia restrição. Quando não há restrição, não há limite. E se não há limite, irmãos, nós não vamos saber a hora de parar. Experimente fazer isso com o seu filho. Experimente não impor limites a ele. Experimente deixá-los fazer o que quiserem. Experimente não ser autoridade na vida deles. Nós vamos entregar os nossos filhos à morte. Eles vão governar a vida dele. Então, os magistrados, eles são colocados para proteger a sociedade.
Essa é a função do magistrado. São aqueles que devem estabelecer um padrão. Olha, existe um padrão para se seguir, um padrão do que é correto, um padrão que está dentro da lei. E se a pessoa não quiser cumprir esse padrão, ele tem a espada para punir o mal que está dentro do local, o mal que quer se aproximar deste local. Isso é fundamental. A Bíblia, irmãos, é aquela que cuida do nosso coração. Ela tem princípios para impor limites ao nosso coração. Por isso que a lei é cheia de nãos. Você não pode fazer isso. Isso aqui é abominação. Você não pode pensar em fazer isso. Mas o magistrado é aquele que vai punir quando você tira isso do coração e passa para colocar na sua mão. Você tirou do coração e colocou nas mãos para fazer. Ali está o magistrado para punir o mal, quando aquilo que sai do coração passa para a mão. É por isso que a igreja jamais pode ser fechada, com pandemia, sem pandemia, porque a igreja impede que o mal avance. A igreja é a instituição que impede que o mal ela avance na sociedade, avance no mundo. Matthew Henry, comentando sobre esse capítulo, versículo 7, ele vai dizer: a espada da justiça jamais vai conseguir cortar a raiz da amargura, porque a raiz da amargura está no coração, mas ela corta os galhos e impede que essa maldade cresça e se espalhe. Eles pensaram: estamos livres, nada nos oprime. Tudo que Deus faz na sua lei é para o pecado ele seja morto, ele impeça de florescer. E para que aqueles que não fazem as suas obrigações, eles se sintam envergonhados. Olha, você não quer trabalhar, você está fora do padrão. Você quer viver bêbado, você está fora do padrão de ordem. Você quer viver uma vida desregrada, você está fora desse padrão, se envergonhe. Esse padrão nos dá uma reputação, e uma reputação de ordem. Mas quando a sociedade consegue ver beleza nessas coisas fora do padrão, eles conseguem viver sem trabalhar, sustentado por outras pessoas, eles conseguem viver em práticas de imoralidade, de iniquidade. Isso é uma desordem. Percebam, nós podemos, numa primeira leitura, ver aqui uma coisa tão bela. Olha, todo mundo se respeita, não existe autoridade, mas é uma sociedade à beira da ruína. Versículo 8. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e esses irmãos lhe perguntaram: e então o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Olha, vamos achar um povo lá que não desconfia de nada. Um povo que não constrói muros. Não construa muros, construa amor. Esse é o povo que vamos achar lá. Um povo que acha que qualquer inimigo que vier, nós vamos resolver isso numa conversa. Vamos sentar, vamos conversar. É um povo que acha que se você der amor, você vai receber amor em troca. Não importa qualquer situação. Os danitas olharam e disseram: esse lugar é praticamente nosso, é só chegar e é só tomar. Não tem muito o que fazer, não tem resistência nenhuma. Não há guarda lá, não há exército lá. É só chegar e tomar. Irmãos, o céu é uma terra parecida com Laís. Parecida, mas não igual. Porque é uma terra de paz.
Não paz segundo esse mundo, segundo os moldes do mundo, mas é uma terra de paz, é uma terra de tranquilidade, é uma terra que você, de fato, não vai precisar lutar com ninguém. Mas, muito diferente de Laís, é uma terra que tem uma autoridade. Essa autoridade, esse magistrado, ele não é terreno. Esse magistrado, ele é celestial. Existe um governo. No céu não é igual a Laís, irmãos, que eu vou poder fazer o que eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser no céu. No céu existirá ordem. Se no céu existirá ordem, por que as pessoas não valorizam a ordem nessa terra? Entenda, essa seria uma aplicação arminiana. Nós devemos lutar para conquistar o céu. Não, nós não precisamos lutar para conquistar o céu. Ele já foi conquistado, ele foi pago, esse preço, para nós entrarmos lá com sangue, e sangue inocente. Mas agora que você sabe que você já tem essa terra ideal, e você um dia habitará nela, que você estará lá, como você deve se comportar nesse mundo? Essa é a questão. Você não deve fazer nada para conquistar a terra do céu, digamos assim, mas você deve viver como um cidadão do céu já nesta terra. E como cidadão do céu, eu não fico aí pregando uma falsa paz. Como assim você é cristão e você é contra a autoridade? Como assim você é cristão e você é contra a polícia? Quando a polícia age para punir o mal e estabelecer a ordem e aniquilar o caos, você fica do lado do causador do caos. Você fica do lado daqueles que querem causar a desordem, daqueles que querem promover a desordem. Os seus princípios estão desajustados. Não existe um ajuste aqui. Se para onde eu vou tem ordem, porque nesse mundo eu luto contra a ordem, será que o céu é mesmo o meu lugar? Numa primeira leitura, irmãos, a gente pode olhar aqui, e muitos pastores fazem isso, irmãos, ficam com pena dos moradores de Laís. Olha, um povo de paz, um povo de tranquilidade, os danitas chegaram lá e nem conversaram. Tem pastor que prega exatamente assim. Versículos 11 a 13. Então partiram dali, do meio da tribo dos danitas de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra, subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Manedã, até o dia de hoje, fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. É curioso o número de soldados que vão aqui, são 600 homens, mas entenda que toda vez que a gente está contando esse número de pessoas aqui, é só o número de homens aptos para a guerra, ou seja, nesse contexto aqui, homens acima de 20 anos, são esses 600 homens. Então, fazendo uma média aqui, 5 pessoas por família, porque eles já estavam levando seus familiares. Aqui não só estavam indo os homens para lutar e depois pegar os familiares. Já estava indo tudo junto. Não tem exército em Laís. É só chegar e tomar. Então não tinha perigo praticamente nenhum para tomar essa terra. Eles já levaram todo mundo. O que nos prova isso é o versículo 21. Que vai dizer assim: eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Então já estavam levando tudo aqui. Ok? Então o versículo 21 deixa isso bem claro. E entenda, né? Eu tenho 64.400, estão indo 600 homens, vamos tirar uma média aí vezes 5, cada 5 pessoas por família, estavam indo aí umas 3.000 pessoas, né? Morar nessa cidade, que era uma cidade que também não era tão grande. Então era uma parte que, digamos assim, não conseguia um território bom para ficar em Dan, então estava indo nessa cidade que Deus havia dado a eles. Era para eles invadirem mesmo. Eles só não invadiram no começo porque não estava dando para passar, porque as outras tribos, naquele contexto, estavam dominando o território. Então, eles não estão indo contra a vontade de Deus aqui, em dominar esse território.
O problema vem agora. O problema vem a ambição deles ao passar pela casa de Mica. Eles foram, depois os espias voltaram, disse, olha, pode ir, e agora foram esses 600 homens. E indo novamente agora os 600 homens, eles obrigatoriamente passam pela região montanhosa de Efraim e mais uma vez vão passar pela casa de Mica. Só que agora eles vão pecar. Esse é o momento da ambição deles. E é muito interessante isso. Veja, o autor, ele poderia já nos ter mostrado esse contexto de cara, já desde o capítulo 17. Por que ele não faz isso? Não é? Ele introduz a história de Mica para depois juntar com esse contexto de dominação dos danitas. Ele já poderia ter feito tudo, mas ele quer progredir essa idolatria aqui. Ele poderia ter dito para a gente o nome do levita, ele ainda não falou. Olha, tem um levita qualquer, que Mica não conhecia, mas os danitas conheciam. Então, ele quer que a gente entenda essa progressão. Ele formou uma linguagem aqui específica, uma narração aqui específica, para a gente entender a gravidade onde isso vai dar. Eu vou ler agora de uma vez, irmãos, até o final do capítulo, para que a gente entenda aqui o que é que vai acontecer a partir do versículo 14. Escute com atenção. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos, vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou, o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam, fique calado, não diga nada a ninguém, venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser um sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos desse se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Percebam, Mica não está aqui por algum motivo, só quem estava na casa era o sacerdote quando eles pegam tudo. Mas depois os vizinhos, então você já percebe que existe uma idolatria ali entre os vizinhos. Eles ficam indignados, eles chamam Mica depois aqui, e agora Mica vai atrás desses homens. Versículo 23. Eles gritaram para os filhos de Dan, que voltando-se perguntaram a Mica, o que é que você quer? Porque você convidou todo esse povo? Mica respondeu, versículo 24, vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam o que é que você quer? Porém os filhos de Dan lhe disseram, seria melhor que você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso perderiam a vida você e os da sua casa. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas,
filho de Gerson e neto de Moisés. Ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Veja como ele aumentou essa escala, porque no versículo 5 do capítulo 17, acompanhe comigo, versículo 5 do capítulo anterior, ele está dizendo aqui o que aconteceu na casa. Assim, esse homem Mica veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal e alguns ídolos do lar e consagrou os seus filhos para ser um sacerdote. Isso agora aumenta uma escala. O versículo 31, o último versículo desse capítulo, está dizendo: agora nós temos um outro santuário que foi feito na tribo de Dan. Aí ele faz de forma proposital, e eles ficaram lá durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Ele está dizendo o seguinte: olha, agora existem dois santuários, um verdadeiro e um falso. Enquanto a casa de Deus esteve lá em Siló, como foi ordenado, eles fizeram um templo lá na tribo de Dan. É para a gente entender a gravidade da situação. Agora não é uma casa que está corrompida, é a tribo que está corrompida. É interessante o significado do nome Mica. Mica vem da variação Micael ou Miqueias. E Micael é literalmente quem é como o nosso Deus. Esse é o significado do nome Mica. Quem é como o nosso Deus? E Mica, com a sua imagem de escultura e de fundição, ele fez algo que para ele é o seu Deus. Esse é o meu Deus. A imagem de prata. É muito interessante também nessa última parte, irmãos, o verbo tomar. É falado muito isso. Olha, eles tomaram, Mica tomou, no capítulo 17, Mica tomou as 200 moedas de prata que a mãe deu a ele e fez a imagem. E agora eles tomaram essa imagem de Mica, só que ele repete isso muito. E a gente sabe que repetição é ênfase. Veja o 17. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura. Eles tomaram. Versículo 18. Quando eles entraram na casa de Mica, eles apanharam a imagem. Ele já tinha dito isso, mas ele está dizendo de novo. Ele está enfatizando. Ele já falou isso, mas ele está falando de novo. Quando entraram, apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal. Veja, ele está repetindo. Versículo 24. Mica respondeu... versículo 20, o sacerdote ficou contente, pegou, apanhou a estola sacerdotal, de novo, versículo 24, Mica respondeu, vocês apanharam os deuses que eu fiz. Veja, é um duplo furto o que aconteceu aqui. O filho furtou da mãe, depois devolveu o dinheiro para ela, e desse dinheiro furtado, eles furtaram de Deus, porque eles fizeram imagem para si. E agora essa imagem ela é furtada pela tribo. De onde? Veja, pode sair alguma coisa boa onde a base disso é o roubo, onde a base disso é a enganação. Se eu edifico baseado no erro, como isso vai prosperar? O que é que eu vou esperar disso? Que glória Deus vai ter se aquilo que foi feito não visa a minha glória? Outra coisa que o texto repete muito é imagem de escultura, imagem de fundição. Ele poderia ter usado tantos termos parecidos, mas ele faz questão de repetir. Ele poderia ter usado monumento, eles fizeram monumento, eles fizeram estátua, mas ele faz questão de repetir imagem de escultura, imagem de fundição, porque na lei é exatamente onde proíbe, esse é o nome da proibição. Você não pode fazer para você imagem e escultura. Em várias partes da lei você não pode fazer imagem de fundição. É o autor mostrando que isso aqui é uma abominação. Mica foi amaldiçoado pela sua mãe, mas ficou com medo e devolveu o dinheiro. Mas ele não estava nem aí em ser amaldiçoado por Deus, porque fazendo isso ele era um maldito de Deus. Muitas pessoas não querem ser amaldiçoadas pelos homens.
mas nem ligam se são amaldiçoadas por Deus. E nós como igreja, nós somos igual a Laís? Não, irmãos, nós temos um rei. Nós temos um Senhor, e esse Senhor, Ele nos governa. Apocalipse vai dizer que Jesus, Ele anda no meio da igreja. Cristo anda no meio da igreja. Cristo conhece as obras. Ele vai dizer, eu conheço as suas obras. E Ele nos cura como igreja. Ele estabelece diáconos, Ele estabelece presbíteros para governar a sua igreja, homens que zelam e devem zelar pelo culto e jamais deixar a idolatria entrar nesses portões. Olha como é triste o versículo 24, irmãos. Versículo 24, Mica vai dizer: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam, o que é que você quer? Mica está dizendo, o que é que me resta? Quando o ídolo é arrancado, irmãos, nós não temos mais o que fazer. O que é que nos resta quando a gente colocou a nossa esperança em algo passageiro, em algo terreno, em algo que nesse contexto aqui abomina o Senhor, é abominação para o Senhor? Assim é a falsa religião. Não existe sentido, irmãos, na falsa religião. E quando isso é tirado das pessoas, elas ficam sem chão. A falsa religião é estúpida, irmãos, porque ela ordena você fazer o que Deus não ordenou. Quer ver um exemplo, irmãos? Quantas pessoas chegam para mim mesmo e elas acham estranho. E eu sei que elas acham estranho, porque eu já pensei igual a elas. Como assim a igreja de vocês não tem grupo de louvor? Como assim? Não tem grupo de louvor? Eu digo, tem. É Amadeu e Mateus. É o nosso grupo de louvor. Não, mas não tem a bateria, não tem o baixo, não tem a guitarra, não tem o pessoal aqui na frente. Como assim a igreja de vocês não tem coral? Porque as pessoas, elas acham mesmo que a igreja ela é baseada no grupo de louvor. Se a igreja não tem grupo de louvor, não tem igreja. Porque para elas a adoração é o grupo de louvor. Quem conduz isso é o grupo de louvor. A igreja é uma espécie de conservatório grátis. Não, eu fui para essa igreja porque o meu filho quer tocar violão. Então, por isso que eu fui. Por que você foi para a igreja? Porque o filho queria tocar violão. Porque o filho queria tocar piano. Que eu queria colocar meu filho para fazer alguma coisa. E é isso que vai moldando você escolher uma igreja ou não. Você gosta de hino? Mais ou menos. Você gosta de salmos? Não, isso aí é coisa de puritano. Eu gosto dos cânticos desse século. E existem pessoas que, e nada contra você louvá-los, existem muitos belíssimos e corretos biblicamente, mas tem pessoas que são viciadas nos cânticos desse século, e elas só vão para uma igreja onde tem no mínimo 5, 6 cânticos do século de hoje, de agora. Senão ela não vê sentido em estar cultuando ao Senhor. Entenda, o culto precisa me agradar. A igreja tem estacionamento? É isso que a pessoa vê. A igreja tem cultinho? Porque culto assim tradicional não é lugar de criança. Tem que ter o cultinho. A igreja tem piano, tem bateria, tem curso de violão, tem cantata, tem que ter cantata. O ano para mim não termina bem se eu não ver uma cantata de Natal. Tem que ter cantata. Rapaz, passou o dia das mães, o pastor não falou nada. O pastor não homenageou as mães. Tanta mãe na igreja, tanto pai dizimista na igreja. O pastor não deu nem uma lembrancinha. O conselho nem separou uma lembrancinha para o dia dos pais, para o dia dos avós, para o dia das crianças. Veja, o culto ele tem que me agradar. É um culto ao gosto do freguês. E o pastor fica preocupado. Não, tem que fazer alguma coisa. Nem que a gente tire do orçamento aqui e ali, mas tem que mostrar à igreja que a gente não deixou passar batido o dia das mães, o dia dos pais. O meu gosto vai moldando a igreja, o meu gosto vai moldando o culto. O culto é simples, irmãos, sem nenhuma dessas parafernálias que só fazem agradar a homens. Quando a gente coloca o nosso sentimento, quando a gente coloca o nosso capricho nas coisas de Deus,
E isso nos é tirado. Agora não vai ter, esse ano não vai ter, esse ano não vai dar para fazer. Nós não vemos sentido, não tem sentido em ficar nessa igreja, não tem sentido em continuar aqui. Mica diz: o que me resta? Vocês tiraram tudo para mim. Isso aqui é o início da tragédia, irmãos. Quando a gente vai para a 1 Reis, o rei Jeroboão, na divisão do reino, ele vai proibir as pessoas do norte adorarem em Jerusalém. Não, Jerusalém fica no sul, vamos estabelecer um santuário aqui. E o primeiro local que ele escolhe é claro que é Dan. Dan já está acostumado com isso. Ele vai estabelecer em Dan, 1 Reis 12, 29. Mas tudo começou num lar. Esse é o brilhante da narrativa. Ele separa um capítulo para dizer: isso começou numa ideia de uma família. Começou num lar. Versículo 30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gesso e neto de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Nós não podemos passar batido isso aqui. Esse levita, o nome dele é Jonatas, e ele é o neto de Moisés. Só para a gente ter noção da gravidade, ele deixa o melhor, para não dizer o contrário, para o final. Esse homem aqui é simplesmente filho de Moisés. Em algumas versões, na revista atualizada, irmãos, ele coloca filho de Manassés. Só para a gente explicar, na Ara, por exemplo, está filho de Manassés. Quando a gente vai para a NA, ele já coloca Moisés de cara. E por que aqui é Moisés e não é Manassés? Manassés e Moisés, eles são muito parecidos no hebraico. Manassé, Moshe. Eles são parecidos. A única coisa que diferencia eles na escrita é o M. É a letra M no meio, que a gente chama de Nuan. Então é um Nuan que é colocado no meio ali. E quando você vai para o interlinear, para algum texto original, esse M ele está suspenso. É o M que está suspenso. É muito interessante isso. É porque o copista ele entendeu que em muitas cópias você tem esse M no meio que transforma esse Moisés em Manassés, mas que isso é um erro. Porque não tem como esse homem aqui, podia ser um Manassés qualquer, filho de um Gerson qualquer, afinal Manassés e Gerson são nomes muito comuns em Israel. Mas por que esse autor deixar esse nome justamente para o final, né? Por que ele não revelar logo o nome Jonatas logo no começo? Afinal, tinham tantos Jonatas também naquela época. Se fosse uma pessoa qualquer. E esse Manassés aqui não podia ser o filho de José, por causa do tempo. Não tinha como ele já ser o neto de Manassés, filho de José. Não dá. Por causa do tempo não tem como. Então aqui a lógica de fato, esse N está suspenso, é porque ele entende, alguns rabinos, propositalmente, eles não aceitaram que Moisés estivesse nessa história aqui. Que os descendentes de Moisés estivessem nessa história terrível aqui de idolatria. E aí alguns vão copiar a letra, o Nuan no meio, o M no meio, para ficar Manassés. Mas já no nosso interlinear a gente vê esse M suspenso. É para a ideia de dizer, está em muitas cópias, mas não é Moshe. Ele é de fato o neto, veja, o neto de Moisés. Ele é esse levita apóstata aqui, que vai formar um outro santuário em Dan. O neto de Moisés, ele vai descumprir a lei de Moisés. O autor, ele de fato, ele estava segurando isso aqui para o final. Para dizer o que, irmãos? Quão perto nós podemos chegar da idolatria na nossa casa? O que é que a gente aprende com isso? Não é porque eu sou filho de crente que eu sou crente. Não é porque a minha casa ela tem uma geração de presbíteros que agora eu estou garantido. Todos nós, não importa a família que a gente veio, nós precisamos ter um encontro com Deus. Nós precisamos ter um encontro pessoal com Deus. Você e Deus. Pessoalmente depender dele. A geração do grande Moisés não passou do neto.
Se a geração do grande Moisés não passou do neto, o que é que vai ser da minha, se eu não vigiar a minha casa? Se eu deixar a idolatria entrar na minha casa. A gente passou 2 quartas-feiras falando sobre a reforma suíça. A gente falou uma da Alemanha e outra suíça. Como Calvino mudou Genebra, como ele impactou ali, eles, Zwingli, o Farel, homens de Deus, reformados ali, Farel e Calvino. Vá hoje e visite a Genebra de Calvino. Vá hoje lá. Parece que Calvino nunca pisou lá. O impacto é aqui, muito maior, em outros locais, onde o calvinismo se espalhou, mas em Genebra parece que Calvino, se não fossem os museus e os locais históricos lá, que eles ainda deixam intactos para ganhar dinheiro, ninguém ia saber que Calvino passou lá. Por quê? E quando você pega a reforma suíça começou 2 anos depois da reforma da Alemanha, 506 anos, então tem. De 506 anos para cá, parece que Calvino nunca chegou lá. A idolatria é uma tragédia, a idolatria é uma doença, e a gente não pode deixar essa tragédia chegar na nossa casa. A gente não pode deixar essa tragédia chegar na nossa igreja, irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, te agradecemos pelo Teu Evangelho, te agradecemos porque apesar desse texto ser denso, ser um texto pesado, um texto que não tem um final feliz, é um texto que deve nos fazer pensar, nos fazer meditarmos como igreja. Nos abençoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixa a idolatria entrar na nossa casa. Nos guarda neste dia. Nos dá um bom dia de descanso na Tua presença. Um dia onde podemos cultuar o Teu nome e ouvir a palavra verdadeira do Teu Evangelho. Nos abençoa agora no final deste culto, nos abençoa no culto da noite, nos abençoa em nossa escola dominical. Abençoa a nossa semana, Senhor. Nos prepara, nos capacita, nos dá força para enfrentar o maligno na nossa casa, no nosso trabalho, nesse mundo tenebroso, Senhor. Nos abençoa nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.